Olá, hoje a Liga Acadêmica de Patologia Médica irá falar sobre a asma atópica. A asma atópica possui início na infância e é desencadeada a partir do contato com agentes alérgenos ambientais, o que gera uma hipersensibilidade e a expressão de imunoglobulina E, conhecida como IgE. Primeiramente, vamos compreender como esta doença ocorre no nosso organismo. Ao inalar os alérgenos ambientais, eles irão grudar na mucosa respiratória. Posteriormente, esses alérgenos são capturados pelas células dendríticas, conhecidas como APCS, e apresentados aos linfócitos auxiliares, TCD4, pela via MHC do tipo 2. Com isso, pode ocorrer a apresentação de interleucina do tipo 3, interleucina do tipo 4, que participa da síntese de IgE e mastócitos, interleucina do tipo 5, que participa da síntese de eosinófilos, interleucina do tipo 10, interleucina do tipo 13, que participa da secreção de muco e síntese de IgE, ativando a resposta humoral, do tipo TH2. Durante a resposta humoral, após o primeiro contato, ocorre a produção de IgE, sendo que em exposições posteriores os mastócitos revestidos são expostos ao agente sensibilizante. Esse processo ele só vai acontecer se houver uma dimerização do IgE, ou seja, quando ocorre uma ligação simultânea dos alérgenos a dois IgEs no mesmo mastócito. Por fim, esse processo induz a degranulação e liberação de mediadores químicos, que começam a ter uma reação imediata, primária, que ocorre pela liberação de histaminas, proteases e fatores de crescimento, e consequentemente pode iniciar uma reação tardia ou secundária, que ocorre a liberação de prostaglandinas, leucotrienos e bradicininas. Diante da ativação, pode haver o recrutamento de eosinófilos, que levam a uma lesão epitelial, além de outros agentes inflamatórios que também são tóxicos para o nosso organismo, sendo que essas lesões epiteliais elas vão estimular as fibras nervosas vagais, fazendo com que o sistema nervoso parasimpático leve a um processo de broncoconstrição. A própria inflamação de algumas estruturas e os processos de crises de asma levam ao remodelamento das vias aéreas, como hiperplasia das células caliciformes, fibrose do tecido subepitelial, hipertrofia de glândulas mucosas, aumento da vascularização, deposição de colágeno subepitelial, além de aumento de infiltrados de eosinófilos, linfócitos e mastócitos. Após a explicação de como a doença se instala no nosso organismo, quais são os fatores que estão envolvidos na crise de asma? A asma atópica possui como principais causadores as infecções virais, os poluentes, as exposições ao frio, exercícios físicos, também pode ser induzida por fármacos, como o uso excessivo de aspirina e de anti-inflamatórios, e também por urticária. Outro tipo de asma é a ocupacional, a qual está relacionada ao ambiente de trabalho do indivíduo, sendo comum em pessoas que trabalham expostas rotineiramente a vapores, resinas, poeiras orgânicas, químicas, gases como toluenos e componentes químicos como formaldeído. Além disso, quais são os fatores que aumentam o risco de morte em pacientes que possuem asma? Os óbitos entre asmáticos graves ocorrem principalmente por asfixia, sendo a crise asmática e insuficiência respiratória as principais causas registradas nos atestados de óbito. Os óbitos por asma são, na maioria das vezes, evitáveis, já que são eventos decorrentes do controle inadequado da doença em conjunto com falhas na identificação da gravidade das crises, na prescrição farmacológica, inexistência de um plano de ação, tratamento emergencial inadequado, demora nas internações quando necessárias e dificuldades de acesso aos cuidados adequados. Você deve estar se perguntando, quais são os achados histológicos em pacientes com crise asmática? A presença de conglomerados de células epiteliais ciliadas formando corpos de creola. Os cristais de Charcot-Leyden são constituídos por um precipitado cristalino decorrente da degeneração de eosinófilos, composto pela lisofosfolipase de eosinófilos e são encontrados no escarro do paciente. As espirais de Curtman são encontradas nas pequenas vias aéreas e são formadas por muco envolto por numerosos fibrilas.
as infiltrações de células inflamatórias nos brônquios, principalmente por eosinófilos, linfócitos, macrófagos e mastócitos, com descamação do epitélio brônquico e espessamento da membrana basal reticular. A hipertrofia das glândulas mucosas, aumento das células caliciformes e aumento da secreção intraluminal. Aumento da massa muscular, hipertrofia e hiperplasia muscular. Quais são os tratamentos disponíveis para a asma atópica? Primeiramente, nós temos os fármacos broncodilatadores, os corticosteroides inalatórios, os modificadores de leucotrienos, os estabilizadores de mastócitos e as metilxantinas. Por hoje foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre a asma atópica. Fiquem atentos às novidades do nosso canal do YouTube e na nossa página do Instagram.